Imagina só, se a cerca do seu quintal fosse tipo a Muralha da China, seria uma obra monumental, não é mesmo? A Muralha da China é uma das construções mais icônicas e impressionantes da história da humanidade. Ela se estende por milhares de quilômetros, serpenteando por montanhas, vales e desertos. É difícil até imaginar o tamanho e a grandiosidade dessa estrutura. Mas, você sabia que a construção da muralha começou há mais de 2000 anos? Sim, foi durante a dinastia Qin, no século III a.C., que o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, ordenou a construção de uma série de fortificações para proteger seu império dos invasores do norte. E essa foi apenas a primeira fase de um projeto que continuaria por séculos. Imagina só, ia levar mais tempo que obra de metrô para ficar pronta. E olha que a gente sabe como essas obras podem demorar, né? Mas a muralha da China não foi construída de uma vez só. Ela foi sendo ampliada e reforçada ao longo dos séculos, por diferentes dinastias, cada uma adicionando sua própria contribuição. A dinastia Han, por exemplo, expandiu a muralha para proteger as rotas comerciais da Rota da Seda. Já a dinastia Ming, que reinou entre os séculos XIV e XVII, foi responsável por grande parte da muralha que conhecemos hoje. Eles usaram tijolos e pedras, tornando a estrutura ainda mais resistente e duradoura. Então, se liga nessa parada incrível. A muralha da China não é apenas uma construção física, mas também um símbolo de resistência e perseverança. Ela representa a determinação do povo chinês em proteger sua terra e sua cultura. E não é à toa que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A muralha é uma verdadeira obra-prima da engenharia e da arquitetura, e sua construção envolveu o trabalho árduo de milhões de pessoas ao longo dos séculos. É impressionante pensar em como eles conseguiram erguer uma estrutura tão gigantesca em uma época em que não havia a tecnologia que temos hoje. A muralha não era só para espantar vizinho fofoqueiro, viu? Ela tinha um propósito muito mais sério e estratégico. A principal função da muralha era proteger a China dos ataques dos povos nômades do norte, como os mongóis e os Xiongnu. Além disso, a muralha também servia como uma linha de comunicação e transporte, facilitando o movimento de tropas e suprimentos ao longo das fronteiras do império. E claro, ela também tinha um papel psicológico, mostrando aos inimigos a força e a determinação do Império Chinês. Levou séculos para ser erguida, tudo para proteger a China dos invasores. E não foi um trabalho fácil. Milhões de trabalhadores, incluindo soldados, camponeses e prisioneiros, foram recrutados para construir a muralha. Eles enfrentaram condições extremamente difíceis, trabalhando em terrenos acidentados e em climas severos. Muitos perderam suas vidas durante a construção, e a muralha é, de certa forma, um memorial a esses trabalhadores anônimos. Mas todo esse esforço valeu a pena, pois a muralha cumpriu seu papel de proteger a China e se tornou um símbolo duradouro da força e da resiliência do povo chinês. É a prova viva da garra dessa gente. A muralha da China é um testemunho da engenhosidade e da determinação humana. Ela nos lembra do que somos capazes de realizar quando trabalhamos juntos por um objetivo comum. E hoje, a muralha é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. As pessoas vêm de todas as partes do mundo para ver de perto essa maravilha da engenharia e para caminhar por seus antigos caminhos, sentindo a história sob seus pés. Os trabalhadores carregavam pedras do tamanho de um sofá. Haja disposição e braço forte, hein? E não era só isso. Eles também tinham que lidar com a falta de suprimentos e com as doenças que se espalhavam rapidamente entre os trabalhadores. Mas, apesar de todas as dificuldades, eles continuaram a trabalhar, dia após dia, ano após ano, até que a muralha estivesse completa. E o resultado desse esforço monumental é algo que ainda nos impressiona e nos inspira até hoje. Hoje em dia, é um baita símbolo da história da China e um lugar que todo mundo sonha em conhecer.
A Muralha da China é mais do que apenas uma estrutura física. Ela é um símbolo da história, da cultura e da identidade chinesa. E ao visitá-la, as pessoas não estão apenas vendo uma maravilha da engenharia, mas também se conectando com a rica história e as tradições de um dos povos mais antigos do mundo. É uma experiência que deixa uma marca duradoura em todos que têm a oportunidade de caminhar por seus antigos caminhos e admirar suas vistas deslumbrantes. Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e manda aí nos comentários. Que tipo de muralha você construiria para proteger o seu sossego? A Muralha da China nos ensina muito sobre a importância da perseverança e do trabalho em equipe. E quem sabe, talvez possamos aplicar essas lições em nossas próprias vidas, construindo nossas próprias muralhas para proteger o que é importante para nós. A construção da muralha envolveu técnicas avançadas para a época. Os trabalhadores usavam materiais locais, como terra compactada, madeira, tijolos e pedras. Em regiões montanhosas, pedras eram preferidas, enquanto em áreas planas, terra compactada era mais comum. A muralha também incluía torres de vigia, quartéis e portões, que serviam como pontos estratégicos de defesa e comunicação. Culturalmente, a Muralha da China é um símbolo de unidade e identidade nacional. Ela representa a capacidade do povo chinês de superar desafios e proteger sua herança. A muralha também inspirou inúmeras lendas e histórias, que são passadas de geração em geração, reforçando seu papel na cultura e na história da China. A Muralha da China também é palco de muitos eventos culturais e festivais. Ela serve como um lembrete constante da rica herança cultural da China e da importância de preservar e celebrar essa história. Eventos como o Festival da Primavera e outras celebrações tradicionais são frequentemente realizados perto da muralha, atraindo tanto locais quanto turistas. Nos dias de hoje, a Muralha da China continua a ser preservada e restaurada. Esforços de conservação são essenciais para garantir que essa maravilha histórica permaneça intacta para as futuras gerações. Organizações e voluntários trabalham incansavelmente para manter a muralha em boas condições, permitindo que ela continue a inspirar e educar pessoas de todo o mundo. Então, se você ainda não visitou a Muralha da China, coloque esse destino na sua lista. É uma experiência única que oferece uma visão profunda da história, da cultura e da engenhosidade humana. E ao caminhar por seus antigos caminhos, você estará se conectando com uma das maiores realizações da humanidade. A construção da Muralha da China é uma das histórias mais fascinantes e complexas da humanidade. Desde o início, no século III a.C., até sua expansão e reforço durante a dinastia Ming, a muralha foi erguida com uma combinação de esforço humano, engenhosidade e visão estratégica. Mas como exatamente eles conseguiram construir uma estrutura tão monumental sem a tecnologia moderna? Os trabalhadores usavam técnicas avançadas para a época. Em áreas montanhosas, pedras eram cortadas e moldadas para se encaixarem perfeitamente, enquanto em regiões planas, a terra compactada era a escolha principal. Imagine só, carregar toneladas de pedras e terra, sem a ajuda de máquinas. Cada tijolo, cada pedra, era colocado à mão, com um esforço imenso e uma precisão impressionante. A muralha não era apenas uma barreira física, mas também um sistema de defesa extremamente sofisticado. Ela incluía torres de vigia, quartéis e portões fortificados, que facilitavam a comunicação e o movimento de tropas. Esses elementos estratégicos permitiam que os defensores avistassem os inimigos de longe e se preparassem para o combate. Isso tornava a muralha uma fortaleza quase impenetrável. Historicamente, a Muralha da China desempenhou um papel crucial na proteção do Império Chinês contra invasores nômades, como os mongóis e os Xiongnu. Mas sua importância vai além da defesa militar. Ela também serviu como uma linha de comunicação vital, facilitando o comércio e a troca cultural ao longo da Rota da Seda. Culturalmente, a Muralha da China é um símbolo de unidade e identidade nacional.
Ela representa a capacidade do povo chinês de superar desafios e proteger sua herança. A muralha também inspirou inúmeras lendas e histórias, passadas de geração em geração, reforçando seu papel na cultura e na história da China. Hoje, a Muralha da China continua a ser preservada e restaurada. Esforços de conservação são essenciais para garantir que essa maravilha histórica permaneça intacta para as futuras gerações. Organizações e voluntários trabalham incansavelmente para manter a muralha em boas condições, permitindo que ela continue a inspirar e educar pessoas de todo o mundo. Então, se você ainda não visitou a Muralha da China, coloque esse destino na sua lista. É uma experiência única que oferece uma visão profunda da história, da cultura e da engenhosidade humana. E ao caminhar por seus antigos caminhos, você estará se conectando com uma das maiores realizações da humanidade. E aí, o que achou dessa viagem pela história? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários o que mais te impressionou sobre a Muralha da China. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, continue explorando e descobrindo as maravilhas do nosso mundo.